Chusky, acho que tem uma carga no coração, né, Chusky? Pela igreja aqui. Tem vários. Bom demais. Então, vamos orar. Vamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco através da vida deles. Amém? Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor tem corrigido a nós como filhos, a quem o Senhor ama. Não nos tem deixado andar, Senhor, como bastardos, mas tem nos ensinado na Tua graça que nos educa. Senhor, que o Senhor revista a vida do Ricardo dessa graça, Pai, para que aquilo que está no seu coração, Senhor, seja derramado nos nossos, para que a Tua igreja, Senhor, aqui em Foz, continue, Senhor, como essa luz do justo, que cresce até se tornar dia perfeito. Que o Senhor complete mesmo, Senhor, essa obra em cada um aqui, e que o Senhor use desse tempo de edificação e de comunhão como um marco, Senhor, como mais um tijolo dentro da edificação que o Senhor tem para a vida de cada um aqui, Senhor. Derrama da Tua graça, da Tua capacitação para a vida do Ricardo, Pai, a fim de que ele transmita tudo que está no Teu coração, que o Senhor use a boca dele, Pai, para transmitir a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Um pouquinho que eu vou falar mais baixo. Tudo bem? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu não sabia até essa semana que a gente ia compartilhar algo, e conversando com o Fernando, com o João, né? A gente foi criando uma carga no nosso coração que já faz tempo que está aqui, mas que a gente não falou sobre isso. Vocês lembram a última conversa que a gente teve quando eu vim aqui com vocês? O que a gente compartilhou? Não, ninguém lembra mais, né? Vocês lembram ou não? Propósito eterno. O que mais? Você vê que a edificação da igreja não se dá por púlpito, por alguém falando na frente dos monte de gente juntos. Não é assim que funciona. Por Jesus é sábio, né? Ela se dá nos vínculos, nos relacionamentos. E até agora a gente estava conversando sobre isso essa semana. Hoje à tarde a gente vai conversar separado com os irmãos que estão cooperando com os grupos caseiros. Por quê? Qual que é o objetivo? É o que a gente falar aqui, a gente está buscando no dia a dia, na semana, pensar novamente, refletir, meditar de novo, até viver, né? Até a gente praticar, porque não tem sentido eu aprender algo que não vai fazer diferença na minha vida cotidiana, no meu dia a dia, na minha prática. Então, hoje, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês é algo que mudou a prática lá de casa. Mudou o nosso jeito de pensar, de agir. Logo que a gente estava casado no início, a gente já sabia muitas dessas coisas, mas mais da metade a gente não tinha ideia, entendimento disso. Acabou que, com o tempo, a gente foi meditando nessas coisas e isso foi alterando o nosso ponto de vista. Eu e minha esposa e os meus filhos, a gente tem uma carga muito especial por cada tópico desse. São praticamente 5 pontos sobre restauração da igreja. E se a gente não voltar a meditar sobre eles e não botar em prática, vai ser só uma teoria. Esse dia eu estava falando com alguém sobre a importância da meditação na palavra de Deus e me ocorreu de novo falar isso, porque eu falo muitas vezes, às vezes até acho que já falei várias vezes para a mesma pessoa, mas não tem problema, Jesus ensinou pela catequese, pela repetição, né? Então a gente vai repetindo uma hora, é igual o martelo no prego, né? Você fica batendo nele, você não vai assim, ó, pá, e dá uma, né? Sim, Fran? Você não faz assim, pá, e prega, não é assim? Você já pregou alguma coisa? Não? Prega para você ver. Cuida com o dedo. Então você bota o dedinho lá e vai devagarinho, porque se você pregar muito forte, você pode pegar o dedo também, né? Então você vai naquele prego, depois que ele fixou um pouquinho, aí você tira o dedo, para você bater mais forte. Não quer dizer que já pregou. Quer dizer que você vai bater mais forte. Às vezes você acha que ele fixou um pouco, você desce o braço, ele espirra de volta em você, né?
Quem que nunca pregou aqui além da Fran? Levanta o braço. Pregar um prego. Você também, Bruna? Isso é coisa de gente intelectual demais. Nunca pegou num prego para pregar nada, né? É o pessoal da medicina, tá vendo? Mas a maioria sabe o que eu estou falando, né? Quem que já martelou o dedo? Parabéns, né? Vocês não precisam martelar o dedo. Pergunta para eles como é que faz para não martelar o dedo. Esse dia eu ouvi uma fala muito sábia de um irmão que dizia assim que você ensinar um filho a ser inteligente é legal, não é? Mas o ideal não é ensinar seu filho a ser inteligente, é ensinar ele a ser sábio. Porque um filho inteligente, quando cai num buraco, ele pode até conseguir sair do buraco, não é isso? É inteligente, usou inteligência no buraco. E um filho sábio nem cai no buraco, né? Ele nem cai naquele buraco, ele já viu que o outro caiu lá, vou cair fora desse negócio aqui. Então a gente aprender a pregar, a repetir, depois que você acerta o dedo, você percebe, ó, eu tenho que ir devagarinho até fixar bem. Depois eu tiro o dedo, aí eu desço a martelada. E quando a gente fala de instrução na palavra de Deus, a gente está falando de catequel. Catequel, no original, é aprender por repetição oral. Os primeiros discípulos não tinham assim a Bíblia, né? Agora a gente está até no celular, no negócio aqui, mas não tinham a Bíblia escrita, principalmente no Novo Testamento. Então eles aprenderam repetindo. Então o que eu vou falar hoje, não estou querendo ensinar nada, não quero nem que vocês pensem isso, eu quero que vocês pensem assim, o Ricardo vai falar daquilo que mais mudou a vida dele no reino de Deus e que fez toda a diferença para ele, a esposa e os filhos. É o que alterou o nosso foco, né? Que a gente estava querendo chegar lá no foco, mas aí estava um pouquinho desfocado, aí deu uma focada. Foi isso que aconteceu, ficou focado agora. Jesus está como alvo. E falando sobre meditação, para fechar essa fala, estava dizendo que quando você entende que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e você pega qualquer outra tradução, né? Está escrito assim, a palavra. A ideia é logos, a palavra, o verbo, a ação de Deus. Se o verbo é a ação de Deus, quem que é o verbo? Todo mundo já sabe, né? Os catequeses, vamos lá, mais uma pregadinha. Pá! Né? Quem que é o verbo? Quem que é a palavra? Eu não entendi. Por que diminuiu o volume? Quem que é o verbo? Quem que é a palavra? Pronto. Tá claro agora? Então, a palavra de Deus é viva e... Então, Jesus está e continua eficaz. Ele está vivo. A palavra é uma pessoa. Então, se eu pegar... Quem tem uma Bíblia em papel, que o celular demora mais para dar o exemplo, demora mais para queimar. Se eu pegar essa Bíblia bonita, que é a obreira aprovada, chique inútil, do Daniel aqui, e tacar fogo, o que vai acontecer? Talvez é do pai dele, estou falando aqui, né? Deixa eu ver o nome que está na capa aqui. É dele mesmo. Se eu pegar e tacar fogo, o que acontece aqui? Cadê o João? Ô João, o que acontece se eu tacar fogo aqui? Eu sei mesmo. O que acontece se tacar fogo aqui? Faz você, Felipe, ajuda o João, vai. O que acontece? Queima. Vira cinza, certo? Agora, e se eu abrir aqui, meditar, ler, e entender que o conteúdo de tudo que está escrito aqui está sendo dito por essa pessoa que é viva e que é eficaz. E esse conteúdo, na minha vida, vai começar a fazer um outro sentido. Por isso que a meditação é algo tão importante. Porque eu estou conversando diretamente com essa pessoa. Ele deixou escrito para a gente aqui uma herança antiga e uma herança nova. Entendeu? Como é que é o nome da herança antiga aqui? Nesse monte de livros? Hã? Antigo Testamento. Muito bem, muito obrigado. Não vou queimar não, fica tranquilo. Mas o livro em si, o papel não quer dizer nada, ainda mais parado. Tem gente que abre e deixa lá criando pó em cima do Salmo 91. Não muda nada, viu? Aí a palavra está sendo morta e ineficaz. Porque não tem sentido aquilo. Então tudo que a gente vai falar hoje sobre a palavra de Deus é vivo, gente. É Jesus falando conosco.
Quando a gente vai meditar na palavra, você não pode acreditar que você está lendo um livro histórico, que você está tendo um momento de religioso, de seguir um ritual, de ter que fazer aquilo porque alguém falou para fazer. Eu me comunico com Jesus. Toda vez que eu abro a palavra, Jesus fala comigo. Todas as vezes. Há 33 anos. E Ele fala comigo até hoje, né? Até sem abrir a palavra já. Aí acontece uma situação, gente, é impressionante. Aí Ele começa a falar, A, B, C, D, tudo com os textos da palavra, da própria palavra dele. Porque tudo que Ele falar comigo, ou com você, se não tiver na palavra, não tiver base bíblica, não tem a menor possibilidade da gente sair falando e ensinando por aí, não é verdade? Então Ele tem que falar com você e tem que ter base bíblica. E ainda se Ele falar com você e tiver base bíblica, mas o seu entendimento estiver equivocado, aonde mais tem a palavra de Deus viva e eficaz que pode corrigir a minha vida se eu estiver equivocado? Isaac? Em você. Fala em mim, fala. Em mim, porque se eu ver você errar, eu corrijo você, tá bom? Então é muito importante a gente entender isso, que além da palavra, tem vocês que contêm a palavra. Então não olhe para a palavra de Deus como algo assim enjoativo, como algo assim repetitivo. Faça hoje, nesse momento, faça desse momento um momento como se fosse assim, eu vou me esvaziar de tudo que eu sei, e eu vou abrir o meu entendimento para, como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez a palavra novamente. Vamos fazer esse combinado? Para que Deus possa falar comigo, porque novidade de vida não é simplesmente eu entender que lá há tantos anos atrás Deus falou comigo, mas é entender que Deus fala comigo a cada dia. Paulo, por exemplo, era um cara que entendia muito de Bíblia, do Velho Testamento, renunciou todo aquele negócio da lei, considerou como esterco, como refúgio, por conhecimento de Cristo. E essas verdades, quando eu fui meditando nelas, e vocês já sabem todas elas, eu tenho convicção que vocês sabem, mas vocês vão se abrir para como se fosse do zero agora. Por quê? Porque vocês vão pensar naquilo que eu estou falando como princípio. Primeira questão, a única coisa que vocês lembraram do que eu disse até hoje foi o quê? Foi o Fernando aí, né? Parabéns, Fernando, estou dando exemplo. Propósito. Qual é o propósito eterno de Deus? Uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Você já percebeu que não é igual? Já falei sobre isso, não falei? Não é igual. Porque igual já tem Jesus. Você não tem que ser igual a Jesus, porque você vai querer substituir Jesus, não vai dar certo, né? Teve um cara lá no passado, lá um anjo lá que quis substituir Deus, não deu certo, né? Ele era uma criatura que substituiu o Criador. Então, não funciona assim, não tem que ser igual, é parecido. Naquilo que falta em mim de coisas boas, de coisas legais, que eu não tenho ainda, porque você tem coisas legais, tá? Vocês não têm só tranqueira, não. Deus respingou em cada um dos seres humanos características da pessoa de Deus. O homem perdeu a natureza divina quando pecou. Mas alguns atributos que você tem, tudo que você tem de bom, desculpa te desanimar com isso que eu vou falar agora, eu vou desanimar um pouquinho, tá, Felipe? Tudo que você tem de bom, que você tem coisas boas, foi Deus que colocou em você, veio da parte dele. Então tudo que você faz de coisa boa, de quem que é a glória? É dele. Então dá uma desanimada, pô, você achei que era eu que estava ajudando os outros, né? Não é Deus através de você já. Agora, as coisas ruins prevalecem naquelas pessoas que ficam meditando, em si mesmadas, em querer se agradar, em querer ter sempre a aprovação dos outros. Então é muito importante a gente entender que toda a pessoa tem atributos de Deus dentro dela. Ele pode até não manifestar de acordo com o ambiente. Imagina uma planta, né? Uma sementinha. Você quer plantar essa semente numa terra seca, não vai funcionar. Aí tem a parábola da semente, lembra? Aí você planta uma terra dura, não vai. Aí depois entre as pedras, não vai. Depois entre os espinhos, vai. Mas vai até um tempo, depois os espinhos sufocam, não é assim? Depois vem o quê? Uma terra fértil. Então, se a gente tem um ambiente fértil para desenvolver, desde criança,
E muitos de vocês tiveram aqui, né? Desde criança, esse ambiente fértil vai produzir esse resultado de alguns de vocês que são desde criança criados nesse ambiente. Só isso já valeu o reino de Deus lá em casa. Porque eu não fui criado nesse ambiente fértil assim, tão saudável. Minha esposa também não. Mas meus filhos já foram. Você está sendo, você é outro ambiente. Felipe, você também, né? A Débora. Então todos nós, quando temos condições de estar num ambiente que pode ter todos os nutrientes, a umidade para quebrar essa semente e nascer essa planta, o que vai acontecer? Vai dar uma boa árvore, vai? Então vocês são boa gente. Não tem muitos aqui homicidas, é isso? Tem alguém que matou alguém aqui? Levanta o braço, não precisa, estou brincando. Né? Porque lá em Cascavel, se eu perguntar, tem uns lá que levantam o braço. Matou mais de 10, aí levanta o braço. 3, vai diminuindo, 1, aí vai, né? Mas a gente tem, de acordo com o ambiente, a natureza da gente sendo moldada para as trevas. Então a gente, olha só, quantas jovens e crianças tem aqui que eu vi vários, esse lado aqui está mais, esse aqui também tem um bebê ali, né? Gente, que ambiente maravilhoso. É um ambiente de gente como eu, como você, que tem falha, doente. Jesus não veio para os sãos, veio para quem? Para os doentes. Então, são gente igual a gente, tem falha. Mas pessoas que erram com a gente, que falham com a gente, que pisam na bola com a gente, mas a gente também pisa na bola com eles. Esses dias uma pessoa falou assim, viu, mas vocês falham demais, tem muita maledicência, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Eu quero para outra igreja, que lá a outra igreja é bem melhor. Eu falei, então tá bom, deixa eu te falar. O dia que você achar uma igreja perfeita, que não tem nenhuma falha, que não tem uma maledicência, que não tem nada, a hora que você pisar lá, ela deixou de ser perfeita. Você mesmo já vai estragar o ambiente, né? E se tiver uma que você vai chegar e não vai estragar, você me chama que eu quero ir para essa igreja também, tá bom? Igreja é um local de pessoas doentes que estão em constante transformação. Então, você estamos sempre aprendendo. Quando eu penso no propósito eterno, eu penso em algo que mudou completamente a nossa visão lá em casa. A nossa vida, a gente não tinha uma causa. Falar dos muçulmanos. Os muçulmanos, quando nasce o bebê, você sabe disso, né? Acabou de nascer. Aí pega no colo o pai e fala assim no ouvido dele, do lado esquerdo, 3 vezes, depois do lado direito, 3 vezes. Alá é o único Deus. E Muhammad, ou Maomé, é seu único mensageiro. Aí repete. Alá é o único Deus e Maomé é seu único. E repete 3 vezes aqui e 3 vezes ali. E depois passa uma vida ensinando. Tem muçulmano que é gente boa? Tem. Mas tem aquele muçulmano que é xiita, que é radical, e ele cria o filho para ser explodido em nome de Alá e de Maomé, em nome do muçulmanismo. Agora, e a gente como discípulo, o que vocês acham que a gente tinha que fazer? Deus, o grande eu sou, é o único Deus, e Jesus é o seu único mensageiro? Não, Jesus é o único enviado para salvar a humanidade, o único Senhor. Tem que catequizar isso. O sonho de Deus é ter uma família. E nesse sonho, Ele pensou em você. Ele pensou em ti. Com esse cabelo ruivo aí. Ele até pintou, eu acho lá, porque não é possível, né? Dá uma caprichada ali, não, o ruivo. E quando Ele pensou em você, do jeito que você é, com seus olhos, sua altura, seu biotipo, Ele pensou, eu vou colocar alguns atributos meus, e dentro desses atributos, Ele foi o único animal que Ele soprou o Espírito Santo dentro, não foi? Então isso demonstra que Ele queria que a gente tivesse, além de ter atributos diferenciados de Deus em nós, que a gente tivesse a natureza divina em nós, que a gente tivesse o Espírito Santo que nos desse a possibilidade de constantemente ter uma comunhão íntima com o Pai. Então Deus quer comunhão conosco, relacionamento. Deus quer uma amizade eterna. Aí vem alguns equívocos. Quando você não entende que o sonho de Deus é ter uma amizade eterna contigo, quando você não entende que o propósito eterno de Deus é que você seja sua família, seu filho, sabe o que acaba acontecendo? Você começa a trocar aquilo que era um fim, que era ser... Você está entendendo, Débora? Que era ser parecido com Jesus, que era ser família de Deus. Você pega uma coisa que era a vontade de Deus e troca por um meio. E você começa a pregar, por exemplo, sobre salvação.
Aí a salvação vira um fim. Então eu vou pregar para salvar as pessoas. Mas salvar as pessoas para quê? Para que você prega para salvar as pessoas? Deixa eu tomar água enquanto você pensa. Quem que vai responder? Vai, Rodrigo, ajuda aí. Como é que é o nome daquela moça que era de Rio também? Como é seu nome? Ingrid. Vai pensando, responde aí pra gente. Vai, Rodrigo, anima. Para que você salva as pessoas do pecado, por exemplo? Para não pecar mais. Mas sai da água, já chega em casa, vai pedir perdão para o pai, para a mãe, já começa a julgar o pai e a mãe também. Não só não pede perdão, mas já começa a julgar também, não é assim? Aí erra, vai no trabalho, segunda-feira, pega de novo. O melhor é já segurar embaixo d'água uns 5 minutos, mais ou menos. Essa é a dica. Batiza e segura. Pá, não deixa levantar. Aí vai direto para a glória. Se era para salvar, já está salvo, não está? Só que você matou também, mas esse é o detalhe, né? Vocês estão entendendo? A salvação não é um fim, a salvação é um meio para colocar a pessoa de volta no trilho, de volta no propósito, na causa. Os muçulmanos têm a causa deles por Alá e Maomé, e nós temos a nossa causa, que é a causa de Deus, é a causa do eu sou, é a causa do Espírito Santo, é a causa de Cristo. Deus é Cristo, Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Cristo. Está claro isso? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a, ninguém vem ao Pai senão por, e olha o nome que ele usa, o primeiro nome que ele usa, como é que é o nome? Eu sou. Como é que era o nome que Deus usava no Velho Testamento, quando Moisés falou, eu vou lá para o povo do Egito, mas eu vou falar quem que vai? Eu estou indo em nome de quem? Como é seu nome, Deus? Aí ele falou o quê? E Jesus fala, eu sou. Então Jesus é Deus. Jesus veio não para simplesmente salvar a gente, ele veio para restabelecer o desejo do eu sou, dele também, de Deus. Deus Pai, hoje, Deus Filho e o Espírito Santo. Essa triunidade de Deus, eles concordaram em ter vocês e eu como parte da família deles. O propósito eterno de Deus mudou a nossa essência lá em casa. Tudo que a gente faz lá em casa é de acordo com esse alinhamento, com esse propósito. Eu preciso me parecer com Jesus. Eu preciso formar os meus filhos para serem parecidos com Jesus. A causa é o objetivo, é o alvo, é o propósito. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. A nossa causa, o nosso objetivo é ser parecido com Jesus, é ser família de Deus. Então, eu estudo para quê? Para estender esse propósito. Eu trabalho para quê? Além de suprir a casa, eu costumo dizer que eu sou um discípulo disfarçado de músico. Para que eu estudo medicina? Aqui é a fronteira, né? Que é Paraguai, medicina. Para que eu sou o primeirão da matemática? Para quê? Para aproximar as pessoas de Deus, para cumprir, para eu me parecer mais com Jesus. Por que eu trabalho tanto? Por que eu trabalho pouco? Por que às vezes eu paro de trabalhar? Por que às vezes eu volto a trabalhar tanto? Tudo que eu faço, por que eu tenho certas amizades? Isso é intencionalidade. Eu sou intencional. Tudo que eu faço é para aproximar as pessoas. Eu chamo de colocar o ovo embaixo da galinha. Quem que é a galinha? Com todo respeito. Quem que é a galinha? Deus. Quem que é o ovo? As pessoas. Então, eu estou lá tocando no restaurante, e os garçons, eu vejo eles todos os dias. O cliente vai embora, vai e volta depois de um mês. Mas aqueles caras que estão ali todos os dias estão vendo o meu procedimento, como que eu ajo, como que eu faço. Se eu imponho a mão e oro por alguém que está doente ali da equipe. Então, a ideia é aproximar. Então, o propósito eterno de Deus, que eu não preciso ler todos os textos, fez lá em casa a gente radicalmente, vou ler aqueles textos que a gente não é acostumado, o outro eu vou falar. Radicalmente viver por Ele. Meus filhos, não sei amanhã, até hoje, estão dispostos a morrer por Jesus. Se precisar, eles dão a vida por Cristo. A minha filha ainda hoje fala, com 18 para 19 anos, fazendo faculdade de psicologia, ela fala, pai, não estou preocupado com casamento, não estou preocupado em fazer faculdade, eu quero ir para o campo missionário, eu quero pregar o evangelho onde eu puder ir. Ela fala isso o tempo todo.
falou essa semana passada, faz uns 15 anos que ela fala. Depois dos 4, 5 anos, ela nunca mais parou de falar. Mas a gente falava, você estaria disposto a fazer como Pedro, como Paulo? A gente assistia uns filmes mais pesados, como Policarpo, que eram dos discípulos de João. Tem esse filme aí no YouTube, que era 100 anos, mais ou menos, 70 anos depois de Jesus, ano 100, Policarpo estava pregando o evangelho e vivendo assim em comunidade, e as pessoas ainda saudavam César, e eles não saudavam, eles falavam que César não era o Quírios, não era o senhor da vida deles, o dono absoluto da vida deles. Quem era? Aí eles iam na boca do leão. E esse filme mostra isso. Se quiser assistir um filme, é isso. Aí eu fazia essa espécie de catequese com eles. Mostrava o filme. Mas vocês dariam a vida? Porque lá não mostra o leão comendo não, tá? Fica tranquilo. Mas mostra todo o conteúdo da pessoa indo para ser comida pelo leão. Jovens, crianças, adolescentes, dando a vida por Jesus. Na hora que você nega Jesus, está livre, vai embora. Se você não negar Jesus, você vai para a boca do leão. E eles iam para a boca do leão. Morriam lá chorando e gratos ao mesmo tempo e direto para a glória. Não levava 5 minutos, é mais fácil no batismo, entendeu? Só para dar dica. Segura no batismo, que é mais fácil 5 minutos ali embaixo d'água. Eles iam sendo estraçalhados pelo leão. Eu sempre falei isso lá em casa. Falei, Pablo, você iria ser estraçalhado? Você não ia querer negar Jesus, não? Não, de jeito nenhum. E eu ficava catequizando isso, repetindo isso. Minha filha, você iria, Ana? Você daria a vida por Jesus? Você daria a sua vida por Jesus? Aí até que chegou um dia e falou, pai, mas e se eles colocar nós assim, do seu lado, e falar assim, ou você renuncia, ou eles vão para a boca do leão? Eu falei, vocês já falaram que então vocês vão, ué? Eu falo, pode levar. Aí tem um livro que a gente já leu que diz assim, me dá alguma coisa, uma senhora falando, quando colocou os filhos, ela estava presa, me dá alguma coisa maior que Jesus, que daí eu renuncio. Nem o filho ela renunciou. Gente, a gente está indo para os fins dos tempos. Se você não tiver a causa de Deus dentro de você como a principal causa da sua vida, você vai negar Jesus. Seus filhos vão negar Jesus. E isso que a gente está falando aqui, compartilhando o que eu vivo, o que eu estou buscando viver, também pode vir para mim. Se eu não estiver entendendo, vivendo esse princípio, eu vou negar Jesus. Você quer ver uma coisa que é fácil de eu negar Jesus? Falta de ar-condicionado. Dá vontade de falar, Senhor, eu só não vou negar porque se aqui já está ruim, imagina o inferno. Sério mesmo, eu vou dormir à noite sem ar-condicionado, eu passo mal. Eu fico pensando, meu Deus. E na hora da perseguição? Não é assim? Passa mal? Quem que passa mal sem ar-condicionado já? Levanta o braço. Isso é a dependência do ar-condicionado. A gente só tem que depender do Senhor. Amém? Outra coisa. Quem que gosta muito de um bife, assim, um ancho, assim, como é que chama? Contrafilé. Levanta o braço. Tá. Aí vai passar a perseguição, não vai ter comida. O cara aparece com um bife desse tamanho, aqui do lado ainda da Argentina, matou um boi lá, não sei lá, e faz aquele bifão para você. Você está 5 anos sem comer um bife. Você quer, você tem que renunciar a Jesus, daí eu te dou o bife. Tem gente que vai trocar Jesus por um bife. Não foi assim com Adão e Eva? Não foi por o fruto do conhecimento, do bem e do mal? Não foi assim com Jacó, com Esaú? Esaú trocou por Gente, pensa, desculpa, não fica chateado comigo se você já me deu essa comida. Pensa numa coisa sem graça, é um prato de lentilha. Gente, final de ano, lentilha, tal. Eu acho que é mais superstição do que vontade de comer isso, pelo amor de Deus, né? Eu prefiro o bife. Não é assim? É mais supersticioso que qualquer coisa. Mas eu já comi uns negócios de lentilha, assim, com a linguicinha, com os pedaços de bacon, maravilhoso também, fenomenal, com as irmãs fizeram aí. Mas eu vou dizer, trocar o meu Senhor, a minha herança eterna, por um prato de sopa de lentilha, é o bife, entendeu? Tem gente que não consegue viver sem chocolate, não consegue renunciar ao chocolate. Gente, é a mesma coisa. Falta de propósito. Gente, vocês não têm falta de propósito. Quer que eu fale no seu ouvido 3 vezes? Jesus Cristo é o único Senhor. Não tem outro além de Deus, só tem um Deus. E Jesus Cristo é o único Senhor. Não tem outro além de Deus. E Jesus Cristo é o único dono de todas as coisas. Só tem um Deus.
E Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Só há um Deus, o grande eu sou. E Jesus Cristo é o Rei dos reis, o Senhor de todas as coisas. Faltou uma, não? Acho que falta uma. Fala aí, João, uma para mim. Só há um Deus. Amém. E só um Senhor que é Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amados, o propósito de Deus, ele está trocado hoje. Além da salvação, tem uma outra coisa. Eu quero ir para o céu. Salvar para ir para o céu. Fazer o que no céu? Só tem nuvem lá. Fazer o que lá? Fazer chuva? Você não é São Pedro? Sabe o que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, biblicamente, tá? O propósito de Deus é ter uma família. Jesus Cristo veio restaurar esse propósito. Mas não foi para levar você para o céu. Mas a vida eterna é a gente ir para o céu. Ser salvo e ir para o céu. Para fazer o quê? O que você vai fazer no céu? Se você não estiver fazendo aqui o que você precisa fazer, que é eterno, inclusive, você não vai fazer no céu. Inclusive, você não vai para o céu. Esse dia eu também perguntei. Vou terminar isso aqui. Vou fazer só um parênteses rapidinho. Esse dia eu perguntei assim. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muito agora. Ingrid, você foi me escolhida hoje. Você vai se lamentar naquele momento? Por quê? Ela respondeu, ela tirou nota 5, tá? Tem outra pessoa, Ingrid, você está bem, você está com fé. Quem que pode responder essa aí? André, você vai se lamentar? Você vai se lamentar? Porque lá fala que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Presta atenção que vai voltar para você se o André não responder. Eu estou indo para os universitários para ser mais rápido. Os médicos. E todos os povos da terra se lamentarão e verão. Vai ser visual, certo? O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vamos para o André primeiro, vai. Você vai se lamentar? Porque ela fala que todos os povos da terra se lamentarão. Por quê? Explica agora. Tem gente que acha que ia se lamentar. Se você acha que vai se lamentar, então tá feio para você. Você vai ficar lamentando eternamente, às vezes. Ele falou que não vai lamentar, por quê? Porque ele é noivo, a igreja. É assim que, antes dele vir, tem todo o texto, tem que ler o texto todo, né? Ele vai, aqueles que estão mortos em Cristo, ele vai ressuscitar primeiro. Depois, olha meus olhos aqui, meus filhos, como num abrir e fechar de olhos, aí a gente vai ser arrebatado, quem foi a igreja. Então a gente não vai se lamentar, Ingrid, não é porque a gente tem fé e tal, é porque a palavra afirma que primeiro quem está morto vai ser ressuscitado e num abrir e piscar de olhos, a gente vai ser puxado para ele. Então a gente não vai estar aqui para se lamentar. Mas se você estiver aqui para você e não para um propósito dele, tu vai se lamentar, desculpa aí. Fala mais alto. Igual no dilúvio, não vai adiantar reclamar mais. Se você estiver aqui, sem fazer o que é a eternidade já agora, só fui salvo, mas eu não desenvolvo nada, eu não coloco adiante, você vai se lamentar. O que é a vida eterna? Onde está escrito? O que é a vida eterna? É conhecer a Deus, é relacionar, é ler a Bíblia, igual eu falei, ele fala com você, você fala com ele, e você chega num acordo. O acordo que prevalece é a vontade dele, mas ele te ouve, te corrige. E às vezes você fala, mas eu penso assim, mas eu estou falando a mesma coisa. Até ele fala, você está falando a mesma coisa. Você só precisa alinhar com a palavra. Então o propósito eterno de Deus me move. O propósito eterno de Deus tem que mover você. Se o propósito eterno de Deus te move, que é ser família dele, então você precisa entender que a vida eterna com ele começa já, agora. E a vida eterna, João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste.
Se a vida eterna é conhecer a Deus e é conhecer Jesus, então eu não preciso esperar nem afogar o cara lá no batismo, deixar lá 5 minutos, e nem esperar, né, a volta do Senhor para isso. Eu já começo a vida eterna agora. E daí eu também prego para as pessoas que elas precisam, quando entenderem que elas são pecadoras, serem salvas da sua condição de pecador, trocar a natureza, ter esta amizade com Deus, ter esse relacionamento com Deus, e de conhecê-lo. Não porque um irmão mais velho falou que a gente precisa ler a Bíblia. Não porque o pai e a mãe mandou ler a Bíblia. O discipulador, o líder do grupo caseiro, o presbítero, o Célio vem lá de Cascavel e fala, vocês precisam ler a Bíblia. Não, não é isso. O Ricardo, né? É porque você ama Jesus, você ama conhecer a Deus. Se você não ama estar com Jesus, na presença de Jesus, se você não se relaciona com Ele por meio das Sagradas Escrituras, para que você quer ir para a glória eterna? Para que você quer ser salvo? Salvo de quê? Você não gosta da presença dele agora, você vai gostar só depois? É estranho, no mínimo estranho isso. Se o teu propósito não é ser parecido com ele, você está sendo parecido com quem? Desculpa, mas está equivocado o alvo, o objetivo. Quando você fala que o sonho de Deus é ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus, você está dizendo assim, ó, eu sei essa teoria, mas eu não quero me assemelhar a ele na prática, porque eu não tenho um relacionamento com ele por meio da Escritura. E depois, com a igreja, lembra? Todos que têm a palavra viva e eficaz dentro de si, podem me ensinar, podem me corrigir, podem botar o dedo na minha vida. Pode ou não pode? Será? Aí o irmão vai falar assim, mano, você está ofertando? Você está contribuindo? Aí você não contribui, aí você não muda nada. Ué, você disse que pode, mas você não faz. Aí chega para os mais novinhos, para os jovens adolescentes assim, viu? Você está ajudando a sua mãe em casa, seu pai? Você está arrumando sua cama? Pelo menos sua cama. Mas não falou para arrumar? Então, quando você desobedece o pai, você está desobedecendo a Deus, que o pai e a mãe em casa é a representação da autoridade divina. Aí falar é uma coisa, fazer é bem diferente, não é mesmo? Então, o propósito eterno tem que te mover. Ah, por que eu estou passando essa luta? Para me parecer com Jesus. Por que eu estou tendo essa dificuldade? Para me parecer com Jesus. Por que eu estou sendo tão abençoado financeiramente? Para não colocar o coração no dinheiro, abençoar outros e parecer com Jesus também. Não é para, entendeu? Ficar gordo, inchado de tanto dinheiro. Efésios 3:11. Quem pode ler em voz bem alta assim? Tem um microfone sem fio? Vai lá. Passa lá. Eu vou pedir para alguém lendo assim os textos para a gente ser bem dinâmico. Por que eu comecei a falar do propósito? Pode soltar aí, vai lá. Segundo o eterno propósito que ele estabeleceu, ele definiu agora é em Jesus. E é eterno, já vem antes de tudo, é eterno. Né? Desde sempre. Eterno propósito. Deus tem um desejo eterno de ter uma família. E foi estabelecido em Jesus definitivamente. Por quê? Porque ele foi o único que era ao mesmo tempo Deus e homem que podia fazer uma diferença. Primeiro, para aplacar a ira de Deus, que a gente tinha pecado. Nenhum homem aqui podia morrer pela humanidade e pedir perdão a Deus. E segundo, porque depois que ele aplacasse a ira de Deus, pedisse perdão a eles, porque eles não sabem o que fazem, aí ele podia falar assim, tomou o corpo dele, aí ele soprou, devolveu o Espírito Santo. Agora vocês vão orar e vai receber o Espírito Santo de volta. Então ele podia dar o Espírito Santo. Inclusive ele teve que ir para vir o Espírito Santo, ele teve que fazer um sacrifício. E aí ele podia devolver a natureza eterna para a gente. E aí a gente podia passar a conhecer a Deus eternamente a partir daquele momento. Porque uma coisa, concorda comigo, é ler as Sagradas Escrituras, a Bíblia, humanamente falando. Eu li antes, coisa mais sem graça. Um livro histórico, pesado, chato. Depois eu me converti. Tem gente aqui que eu sei que faz isso, mas não faça. Não é assim que faz, tá bom? Quando chega lá nas leis, lá quando começa a falar
daquela tenda que Deus mandou fazer para ele, pula aqueles detalhes lá do pé, não é isso? Não pula não, Deus quer falar com você. Tem gente quando chega na genealogia de Mateus 1, pula também, não pula não. Eu já pulei também, tá? Eu estou confessando pecado aqui. Eu já pulei, mas um dia Deus falou, não pula. Aí eu comecei a ler 14 gerações, os nomes. É outra conversa para outro momento, mas deixa eu te falar uma coisa fantástica. Para mim, Deus elucida 1 Coríntios em Mateus 1, em 1 Coríntios, quando ele fala que as coisas de Deus são loucura para o mundo. Deus faz as coisas que não são, nele são alguma coisa. Paulo falando isso aos Coríntios. Por causa de uma Raabe, era o quê? Uma prostituta. Deus tira uma parente de Jesus. Aí depois, quando vai citar filho de Davi, ele fala, Salomão, filho de Davi, da qual fora mulher de Urias. Não fala o nome da adúltera. Desculpa, foi isso que aconteceu na época, foi um adultério. Até honrou Davi que se arrependeu, mas Davi mandou matar o Urias. Para ficar com quem? Vocês estão assistindo muita novela aí, ou estão lendo a Bíblia, novela gospel, né? Parece esses nomes lá, as pessoas decoram os nomes bíblicos vendo novela, cuidado, tá? Mas tem gente que decorou lendo a Bíblia, não foi? Como é que é o nome dela? Betseba ou Batseba? Betseba. Ou Batseba. Deus não coloca o nome dela na genealogia dele, de Jesus. Mas lembra do marido dela que Davi mandou matar. Lê lá depois, Mateus 1. Mateus era detalhista. Salomão, filho de Davi, da qual fora mulher de Urias. O que tem a ver Urias com a genealogia de Jesus? Gente, fala aí. O que Deus está querendo fazer ali? Honrar. Honrar Raabe. Honrou Urias, que morreu assassinado para dar uma descendência para Jesus, Salomão. É muito doido, né? Deus faz isso, as coisas loucas, vis, desprezíveis desse mundo. Gálatas 2, 19 e 20, não precisa abrir. Vou falar para vocês. Porque eu, mediante a própria lei, morri para com a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... Então a palavra vive e eficaz, a vive em mim, vive em você. O objetivo de Deus sempre foi esse, habitar em nós. Relacionar com a gente. Romanos 8, 28 e 29, você já sabe, não vou falar, né? Efésios 4, 13. Esse eu vou falar porque não é catequese, é texto, como é que a gente chama? Complementar. Não existe texto complementar na Bíblia, tá, gente? A gente que inventou essa história. Não é complementar, é texto. O que está escrito em Efésios 4, 13? Qual que é o objetivo, então? Se parecer com quem? Com Cristo. Tem um padrão. O padrão não é parecer com você, comigo. É parecer com quem? Com Cristo. É um padrão assim leve, sabe? Entendeu, Débora? Só parecer com Jesus, ó. Facinho, né? Por isso que o pai e a mãe sofrem, né? Só tem que parecer, o indivíduozinho... Aí eu chamo de Adãozinho, Evinha. Adãozinho, Evinha, você tem que ser Jesusinho. Você tem que se parecer com Cristo. E chegar nesse pleno conhecimento é por meio das Sagradas Escrituras, por meio de meditação, por meio de correção, por meio da igreja, por meio desse cuidado. Gente, se a gente não amar o propósito de Deus, a gente não cresce. Se a gente não amar o propósito eterno de Deus, a gente não sai do lugar, a gente fica patinando. A gente não tem causa, não tem sentido na nossa vida. Então isso mudou lá em casa radicalmente. Primeira coisa, sobre restauração da igreja, o propósito eterno. Segunda questão, a estratégia de Deus para cumprir o propósito. Qual que é a estratégia de Deus para cumprir o propósito? Segundo ponto, fala aí. A estratégia de Deus para cumprir o propósito. Qual que é? Qual que é a estratégia de Deus para cumprir o propósito eterno dele na terra? Quem sabe? Fala bem alto. Você é a estratégia.
A gente tem um nome bonito que a gente memoriza, mas pelo jeito aqui não memorizaram ainda, né? A estratégia para Deus cumprir o seu propósito é o serviço dos santos, o sacerdócio e o serviço dos santos. Gente, estava pensando hoje sentado ali, o Vinícius orou por mim ali também, depois no final ali sobre algumas coisas. Aí eu mando, esqueci o nome dele. Atrás. O Vange é o empresário daqui do condomínio. Como é que é o nome, Vani? É diferente, o Anderson. O Anderson orou assim por mim e eu fiquei lembrando de uma coisa bem forte no meu coração. Jesus, em João 17, diz assim que, orando pela igreja, que ele se santificava por nossa causa. Se ele não tivesse santificado por nossa causa, nós não estaríamos aqui falando sobre ele. Eu preciso me santificar pela minha esposa, ela por mim, nós pelos nossos filhos, os nossos filhos pelos pais. Presta atenção, não é uma via de mão única. Todos nós precisamos nos santificar uns pelos outros. Quando eu perco a expressão da graça, da sabedoria de Deus, da presença do Espírito Santo. Quando eu vivo fazendo a minha vontade, eu erro o alvo. Pecado quer dizer hamartia, errar o alvo, ou amartia, errou o alvo, perdeu o foco. O foco é ser família de Deus, ser parecido com Jesus, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus eternamente. Quando eu peco, além de fazer a minha vontade, eu me abato. Eu me afasto do desejo de Deus de cooperar, tanto comigo, com a minha esposa, com os meus filhos, quanto com vocês. Não sei com vocês, mas a pessoa esfria na fé quando ela começa a fazer a vontade dela. Comece a fazer a própria vontade. Presta atenção, não estou falando de pecado grave. É pecado também, errou o alvo. Só comece a fazer a sua vontade. Aí eu dei uma tarefa essa semana lá para uns irmãos lá, não vou falar quem é. Falei, vocês vão estudar Mateus 13, a parábola do semeador. E vocês vão focar ali quando fala das vicissitudes, dos espinhos. É lícito trabalhar? É permitido o discípulo trabalhar? Deve, inclusive, né? Se não trabalha, não coma, né? É lícito eu adquirir um imóvel? Comprar uma casa? É lícito eu estudar? É lícito eu comprar um carro? Fazer um consórcio, comprar um carro? Agora, vou fazer uma pergunta. Jesus podia transformar, quando ele estava lá jejuando 40 dias e 40 noites, ele podia transformar aquela pedra em pão que o diabo sugeriu para ele. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão? Sim ou não? Podia. Eu vou fazer a pergunta diferente, aí você vai ver que você vai ter uma resposta diferente essa primeira, tá? Jesus tinha poder para transformar aquela pedra em pão naquele momento ali? Tinha. Tá, ele tinha poder, certo? Mas ele podia transformar naquele momento que estava com fome aquela pedra em pão? Não podia. Por que ele mudou a resposta? Por que não podia, João? Porque ali ele não precisava provar que ele podia, né? Quem que mandou ele transformar a pedra em pão? Mas ele estava com fome? Ele tinha desejo de comer pão? Tinha, não tinha? Mas ele, naquele momento, ele podia fazer isso? Por que não? Muito bem, você mudou a sua resposta, bem rápido, foi legal. Ele não podia transformar a pedra em pão naquele momento, apesar de ter poder para isso, de estar com muita fome. Se ele fizesse aquilo, primeiro ele estava atendendo Satanás. E depois, quem que ele estava atendendo? Ele mesmo, estava com fome. Gente, é assim. Aparentemente é lícito. Jesus era Deus. Mas se ele fizesse aquilo, ele tinha pecado. Tinha caído. E ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a que procede da boca de... Ele está falando que vai viver dele mesmo, não precisa comer nada agora não, você não manda nada, Satanás. A fome, eu estou com fome, eu sou ser humano, mas eu preciso ouvir a voz de Deus para fazer qualquer coisa que eu preciso fazer. Jesus só fez os milagres que ele fez porque Deus era com ele, está escrito catequese, Atos 10, 38, não é assim? O que está escrito lá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos vírgula, porque Deus era com ele. O primeiro milagre que ele faz, qual foi? Transformar água em vinho, porque ele quis? Quem que pediu para ele transformar água em vinho? Ninguém, né? Mas quem que pediu para ele dar um jeito na falta de vinho? A mãe dele. Aí ele dá uma resposta para ela que parece que ele se tornou um filho mal educado da noite para o dia. Mulher, presta atenção, mulher e homem, humanidade. Mulher, que tenho eu contigo? Vou fazer a sua vontade? Eu vou começar agora, você vai me mandar, vai ser a minha senhora, como alguns creem? A partir daquele dia, nunca mais ela deu uma ordem para Jesus. Os textos falam que ela passou a considerar no coração tudo o que acontecia com ele, sem dar nenhum palpite, nem um pitáculozinho, bem pequenininho assim. Ela se colocou no lugar de humanidade, ela entendeu que não era mais o filho ali, era o rei dos reis, era o eu sou dentro daquele corpo, que ela trocou a fralda, tirou o cocô, tirou o xixi, deu o papazinho na boca, quando estava doentezinha, com febre, com dor de dente, que saía nos rasgando lá, ela ficou a noite em claro com ele, então ela se achou no direito. Bom, ele foi batizado, vai fazer a obra, acabou o vinho. Meu filho, acabou o vinho. Mulher, o que eu tenho contigo? Meu negócio agora é aqui, trocou a autoridade, não é mais aqui, é aqui, não é mais assim, é assim. Mas ele não fez milagre? Por que ele fez milagre? Responda. Só as mulheres agora podem responder. Por que? Hã? Então só os jovens e as crianças, sem... Por que ele... Vocês também podem ajudar, tá? As crianças, jovens e adolescentes. Por que Jesus então faz o milagre, faz vinho novo, vinho bom, para uma festa no final, a pedido da mãe? Hã? Exatamente, já acertou. Então vai e honra os pais agora, tá bom? Prática, pega aquilo que aprendeu. Honra teu pai e tua mãe para que te vá. Eu perguntei para as mulheres para ver se elas sabiam, mas ninguém falou. Ele honrou o pai e a mãe, honrou a mãe no caso ali. Apesar dele ter dado essa resposta, ela ter se colocado no lugar dela eternamente, né? Como mulher, como ser humano, mãe dele, mas não senhora dele. Ele honrou ela. É como se ele falasse assim, poxa, Deus, acho que ele nem precisou perguntar muita coisa para o Senhor, porque ela quer que eu transforme, ela está me mandando transformar aqui, fazer vinho. Aí Deus falou, faz. Mas você já falou que você tinha que falar. Nunca mais ela deu ordem para ele. Nunca mais. Às vezes a gente quer dar ordem para Deus, não é assim? Era lícito uma pessoa que está com fome, jejuando 40 dias e 40 noites, comer depois disso? É lícito? Normal, né? Você jejua 4 horas, 8 horas, um dia, nem 4 dias, já morre de fome, não é assim? Está com fome, vai lá e quer comer. Jesus estava 40 dias e 40 noites, podia, a nível de poder, mas a nível de autorização, não tinha autorização para isso. Agora, o que aconteceu com ele? Quando ele passou por toda essa tentação, ele foi servido por anjos. Você quer ser servido por Lúcifer? Pela sua própria vontade? Porque você pode ir lá comprar o pão, você pode fazer, ou você quer ser servido pelos anjos, né? Bonito isso, né? Ele foi servido por anjos. Pode deixar, tem vida aqui. Tem vida, tem criança, tem vida, tá? Vai devagarinho, tranquilo. Tem problema, a criançada conversa mesmo. Os pais vão trabalhando bem devagarinho, tranquilo, sem estresse. Estamos em casa. Então, é lícito você comprar coisas, é lícito você trabalhar, é lícito. Mas se você tirar o propósito de Deus disso tudo, gente, sua vida não tem o menor sentido. Enquanto a gente não entender que a gente foi criado por Deus e para Deus, a nossa vida aqui na terra não tem o menor sentido. A gente vive uma vida vazia de propósito, baseado nos nossos sonhos, nossos anseios. Você sabe o que vai acontecer daqui 15 minutos? Além de você estar me ouvindo falar com você? Não?
E depois, quando você sai para trabalhar, você sabe o que vai acontecer nos próximos 15 minutos, nos próximos meia hora? A gente não sabe nada. Deus sabe tudo, Deus pensou em tudo, Deus pensou em mim, pensou em você, Deus quer a sua amizade, Deus quer o seu relacionamento. Ele não quer o que você faz para Ele, inclusive. Ele quer você. Ele não quer que você faça a obra para Ele, Ele quer você. Fazer a obra sem você ter Ele ter você, é religião. É uma obrigação. É uma hipocrisia. Agora, se Ele tiver a mim e tiver você, aí você vai fazer a obra no outro padrão. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus ia, e não era só palavra, ele tinha o quê? Poder. Que ele tinha o carinho de Deus. Deus conta com você, mas você tem que se separar para Ele. Deus conta com você, mas você tem que ter essa amizade com Ele, tem que ter o propósito. Eu vou lutar todo dia para trabalhar, trazer pão para minha casa, eu vou estudar, eu vou até ajudar a igreja, mas antes disso eu preciso ter uma amizade com Deus. Tem que ter propósito, porque Deus quer que eu me pareça com Cristo, antes de qualquer coisa. Por causa do pecado, a gente perdeu de entender que alguns atributos que a gente tem, que podem ser usados para a glória de Deus, a gente perdeu até de saber que a gente tem esses projetos, a gente nem se conhece às vezes, a gente nem sabe quem a gente é. Mas quando você começa a meditar na palavra, a palavra de Deus é tão tremenda, a pessoa de Jesus, que ela te dá discernimento dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos e também da sua carne, das suas necessidades carnais. É o que está escrito em Hebreus 4:12. Vocês lembram? Vamos repetir? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada e penetra ao ponto de o quê? Você entendeu? As três coisas. Juntas, medulas, é a parte física. Pensamentos, mente, emoções, alma, emoções, sentimentos. Então Deus consegue discernir. A gente lendo assim um trecho da palavra de Deus hoje, eu tenho certeza que você leu alguns textos aqui já discerniu isso. Vamos ler mais alguns. Depois de você ficar de pé, fica de pé, por favor. Vamos ler mais alguns textos. Depois de você tomar um café, faz uma massagem na costa do seu cônjuge, faz uma massagem na sua costa aí, por conta própria, assim. Estica o pezinho para cima, assim. Faz assim com o ombrinho, assim. Não sou da educação física não, mas respira fundo. Pode tomar água, pode tomar um café, pode andar, anda um pouco, abraça outra pessoa, 5 minutos. Nós vamos mais uma meia hora, beleza? Máximo meia hora, se Deus quiser. Amém, amados. Alguém abra, por favor, o texto aqui. Atos 1:8, que é a capacitação de Deus. Vamos falar decora esse, tá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, fala um para o outro aí, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até Foz do Iguaçu. É os confins da terra, né, Bruno? Até os confins da terra, lá no limite, né? Não é isso não, Rodrigão? Até os confins da terra é Cascavel, Paraguai, Cascavel, Foz, Paraguai, é isso, tríplice fronteira ali. E o outro texto, isso Deus está dizendo para você, olha, você tem poder, você tem dínamos, você tem ânima, você tem o Espírito Santo, você tem a vida de Deus em você de volta. Então você é a minha estratégia. Você como discípulo, como sacerdote, como representante oficial da família que Deus quer formar, que agora é chamada de reino. Nós vamos explicar sobre isso, mas você já sabe, né? A forma de Jesus restabelecer a família de Deus foi por meio de um governo. Por que foi por meio de um governo? Quem sabe responder? Bem rápido, vai lá. Só para ver se vocês estão atentos também. Só para volta aqui comigo. Por quê? Porque que a forma de Deus restaurar uma família para Ele foi por meio de uma implantação de um reino, de um governo sobre a vida do homem.
Silas, agora é com você. Pastorei, agora é presbitério. Celhão, ajuda aí. Vai, Felipe, você está animado, pode falar, vai. Mateus, pode falar, Mateus. Para trazer autoridade e ordem. Parabéns, mas por quê? Trazer uma autoridade e uma ordem. Porque não tinha ordem, não tinha autoridade. E qual que foi o pecado original? O homem se rebelar contra Deus. Ele rebelou contra uma autoridade, contra um governo. Então o homem, inclusive, depois quando Deus restabelece um reino na terra, por meio de Jesus, ele vem confirmando isso desde o Velho Testamento inteiro. Ele vem falando lá eu não vou abrir todos os textos, mas em Êxodo, até anotei ontem, Êxodo, por exemplo, 19, ele fala que vós sereis meus filhos e meus sacerdotes. O povo não quis um rei. O povo não entende paternidade, entende reino, governo. E não quis que Deus ficara com medo, porque alguns homens chegaram diante da presença de Deus levianamente em pecado, e Deus fulminou eles, ficaram com medo. Vou morrer também. Então manda um igual nós, assim, mais ou menos, ruim igual nós, para governar sobre nós. O homem não entende de outro jeito. Já está respondido. Por que Deus quis restaurar a sua família por meio de um reino, de um governo? Primeiro, porque o homem precisa de autoridade, ele precisa de correção, ele precisa de ordem. Ele precisa ser ordenado em toda a sua área de vida aqui na terra. Outro texto, 1 Pedro 2,9, esse não pode abrir não, misericórdia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio, fala olhando para o colega aí, para o irmão do lado. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de as virtudes. Então, você é um reino de sacerdotes. Você faz parte do governo de Jesus, do reino de Deus. Contudo, você é um representante oficial desse reino. E o objetivo de estudo, de você ser propriedade exclusiva, sacerdote, representante, é o quê? Proclamar as virtudes desse rei. Essa é a ação do Espírito Santo. Então você tem que proclamar as virtudes desse reino, desse rei. Você tem que proclamar o evangelho e falar assim, isso que o Mateus falou. Como você não entende outra coisa, eu vou provar para você que você só entende da sua rebelião. Então vamos fazer uma catequese aqui que você nem precisa saber nada de Bíblia, porque não está na Bíblia descrito desse jeito. Mas no Brasil, eu chamo de catequese do pecado. Eu falo a vocês completo. Então, só para você não, vou abrir, tá? Vai lá, quer ver como é que vocês são craque nisso? Sou dono do meu? Faço o que me dá na minha vida, mando? Ninguém tem nada que ver? Quando é do adolescente, o que mais quero fazer é 18 anos, mais rápido possível, para me tornar o quê? Independente dos meus pais. No reino de Deus não tem pessoas independentes. Todos somos dependentes de Deus e uns dos outros. Mas tem pessoas autônomas. Você sabe a diferença de independência e autonomia? Boa pergunta. Vou mudar agora. Vai, ajuda eu, Vinícius é mestre. Ajuda eu, Vinícius, bem alto. Diferença de independência e autonomia. Legal, boa definição. O independente não precisa de ninguém, então ele vai fazendo de acordo com a sua própria vontade. O autônomo não, ele faz isso, eu posso fazer, preciso ser feito, mas eu dependo de outro. Entende a diferença? Por isso que discípulo não pode depender do discipulador, tem que depender de quem? De Deus, senão vira uma relação doentia, vira uma doença. Se você depende de cada coisa que você faz, simples de dia a dia, pedir um conselho para o irmão, uma coisa que você já sabe fazer, você criou uma dependência emocional. Está errado. Você tem que depender de Deus. Agora, um conselho, um negócio maior que você vai fazer, que você não tem experiência, tem
a palavra viva e eficaz, Jesus dentro dos outros irmãos, e eles têm experiências também. Por isso que a gente pede conselho, por isso que Provérbios fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Agora, eu sei o que fazer, que o Vinícius falou, eu vou e faço. Eu já sei o princípio. Eu sei que eu preciso conhecer a Deus, a eternidade, é passar conhecendo a Deus agora. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus, não é? Então agora eu começo a conhecer a Deus e a Jesus, não preciso do pai mandar, a mãe, o discipulador. Eu vou conhecer a Deus. Isso é autonomia, eu não preciso depender do João para meditar na palavra, nem o João de mim. Eu não preciso depender do Denchusky para cuidar de um discípulo. Jesus já mandou eu cuidar do discípulo. Já mandou eu ensinar a guardar. E eu já aprendi a guardar várias coisas. Tudo que eu vivo, eu busco ensinar para o outro. Fernando não precisa me ligar lá toda hora, né, Fernando? Não precisa me ligar toda hora. A não ser quando é uma coisa que ele tem dúvidas, que é uma coisa que ele não tem experiência. Tirando isso, né? Às vezes a gente tem que falar para os mais velhos assim, viu, irmão? Você não precisa me pedir isso não, pelo amor de Deus. Você já sabe, vai e faça, miséria. Faz o que você tem que fazer, isso que o Vinícius falou. Já sabe, faz. Não precisa, né? Agora, independente não sei, acho que sei, continuo sem saber e continuo fazendo do meu jeito. Só quer fazer a sua própria vontade. Jesus não fez sua vontade e Jesus escolheu você para receber o Espírito Santo dele, ser sacerdote, ser representante dele na terra. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo os concedeu uns para apóstolos, pastores, que mais? Evangelistas, mestres, com vista ao aperfeiçoamento do serviço de quem? Vou repetir de outro jeito. Com vistas ao aperfeiçoamento do seu serviço e do meu serviço. Presbitério, né, Celhão? É para falar de Denchusky. Deixa eu ver se você está fazendo direito esse negócio aí. Isso aqui dá para melhorar. Isso aqui está bacana. Manda ver, continua. Mas isso aqui, queridão, está errado. Muda isso aqui agora. Para de fazer desse jeito. Então é aperfeiçoar o meu serviço. Quando você não entende o propósito de Deus, isso vira um peso. Desculpa, eu vou usar essa expressão, não me julguem por isso. Não estou falando mal de ninguém. Mas numa estrutura religiosa, denominacional, o líder, o chamado pastor e a família dele é colocado como um super-homem e uma mulher maravilha. Aí você cria uma casta sacerdotal que é uma doença, onde só ele pode pregar, só ele pode batizar, só ele pode ensinar a guardar. Vira um peso. Ninguém aqui, humanamente falando, nem Jesus cuida de muita gente de verdade. Tem tempo para fazer amizade com, 100, 200, 300 pessoas. Jesus separou 12 para estar com ele. 12. Eu acho que foi o the best, porque eu tenho uns 4 lá que dá mais trabalho que 100, né? Estou reclamando, só constatando, brincadeira. Aí depois lá em Efésios 4, 15 e 16, o que fala lá? Porque toda a junta, vamos ler junto aí, abre o texto. Vou pedir para o Robson, vai lá, Robson. Então, o cabeça é Jesus. Eu vou reter o cabeça se não viver edificando um ao outro. É o que está escrito aí. O corpo de Cristo, as pessoas, os irmãos. O Mateus edifica a minha vida, eu edifico a vida dele no dia a dia, no relacionamento. Não aqui, hoje. Hoje é um momento que a gente está falando basicamente do que fez toda a diferença lá em casa, na minha vida, na minha casa, saber essas coisas. Quer ver um exemplo? Meu filho falava de fazer missões. Queria ir para a África, não sei para onde. Minha filha fala até hoje. Aí eu falei, então você vai. Aí eu dei aquele autorização para se tornar maior de idade. Lá, como é que chama? Emancipação. Isso é que é coragem. Meu filho é doidinho. Ensinei lá, dei uma canetada. Aí ele se tornou emancipado aos 16 anos. Por quê? Ele queria tanto ir para a África, ele foi lá no Bruno. Lá em São Tomé e Príncipe. E ele voltou, ele falou assim, pai, se eu pudesse hoje, eu ficaria lá.
mas não porque eu vi uma coisa extraordinária, assim, é porque eles são 100% voltados para a obra o tempo todo lá. Aqui a gente vai tocar viola, a gente vai e volta. Pai, eu estou falando isso para a glória de Deus, amados, entenda. Eu estou falando sobre colocar o princípio no coração do filho, bíblico, que a gente está buscando praticar no dia a dia e que faz diferença e reflete na vida dele. Aí ele chegou lá e falou assim: pai, o que o Bruno vive lá é o que você vive aqui. Só que ele tem uma intensidade muito grande lá. Porque se ele vai construir uma horta, a horta é para chamar as pessoas que ele evangelizou para ganhar dinheiro, então ele está focado 100% naquele momento, naquelas pessoas. Você não está 100%, você tem um violeiro discípulo, 2, 3, e tem uns 20 que nem são. Mas estou pensando neles, filho, né? Puxei para o meu lado, né? Aí ele falou assim: pai, reino de Deus, pai, o que ele vive lá, a gente tem vivido na nossa casa. Falo isso para a glória de Deus, amados. Fala para se achar. Meu filho constatou algo que eu falei para ele a vida inteira e falo para Ana Cecília também. Ela fala: pai, quero ir para tal lugar. Eu falei assim: tá, filho, você tem uma discípula aí, faz 2 semanas que você não está procurando ela vai se perder, você vai perder a discípula. O que adianta? Você quer ir na missão não sei aonde, você tem uma pessoa que acabou de se converter, você pode ensinar a guardar hoje aqui, isso não faz. Foram colocadas outras ali para o fulano, outras para você, irmão, outra para aquele irmão, mas você não cuida daquele fruto, você não ensina a guardar. Aí você quer fazer missões aonde? Só se for em Marte. Se você não floresce onde você está plantado, se você não tem os amigos lá da escola, do karatê, da capoeira, da futebol, você não prega o evangelho na faculdade, onde você trabalha, você não vai pregar em lugar nenhum, isso é mentira. Você tem que viver o que você prega e pregar o que você vive. Aí onde você estiver, sabe o que vai acontecer? Vai brotar discípulo. Ah, mas demora tanto. Gente, nem demora tanto assim. Segundo a matemática e a estatística do Ivan Baker, que já se foi há muitos anos, 2006, né? Ele dizia que você tem que pregar para 300 para ganhar um discípulo. Levanta a mão quem quer ganhar um discípulo esse ano. Levanta o braço, só para eu saber. Pode baixar a mão. Levanta a mão quem vai ganhar um discípulo esse ano. Então você quer dizer que você vai pregar para quantos? Vocês estão entendendo ou não? A diferença? Tem diferença ou não tem? Você não prega para ninguém, diz que quer ganhar, mas não vai ganhar nenhum. Nem esse ano, nem ano que vem, nem nunca. Gente, o propósito eterno é a gente conhecer Deus, mas é levar outros a conhecer Deus. A estratégia de Deus para expandir a sua família, o seu reino, é você. Se você não tem vida com Ele, não conhece Ele, passa a eternidade agora. Com Ele, conhecendo Ele no dia a dia. Tudo é mais importante do que a palavra dele, ou Ele. Sabe o que vai acontecer? Não vai conhecer. Aí você não prega. Vai pregar o que também se não está conhecendo, né? Vai pregar de você? Você tem que pregar dele, sobre ele, glorificar o nome dele. Aí quando você estiver meditando, tendo uma vida com ele, vivendo a eternidade com ele, sabe o que vai acontecer? Vão aparecer pessoas com necessidades específicas, algumas até parecidas com a sua, e você vai poder falar para elas o que Deus fez na sua vida, naquela área, além de colocar o princípio do evangelho do reino de Deus e a pessoa se converter. Eu saio pouco para proclamar, pouco. É tipo assim, todo dia, aonde eu estou proclamando, né? Mas eu não saio específico só para proclamar, eu vou trabalhar e proclamo. Eu faço virar uma coisa simples no meu dia a dia. Estou com um garçom aqui, ele está doente, eu oro por ele. O chefe do restaurante, eu oro pelo chefe do restaurante. Simples. Todo mundo sabe que eu sou discípulo, eu nunca falei que era discípulo. Aí eles até falam palavrão, ó, Denchus, que o Ricardo está aí. Fala palavrão não. Eu nunca falei que eu era discípulo. Nunca falei que eu não gosto de palavrão. Eles não falam palavrão. Perto de mim, eles se falam, eles ficam receosos de falar. Porque eles sabem que eu tenho uma conduta. Então, eu não saio na rua para proclamar todo dia, mas eu proclamo todos os dias. Agora, o que é mais interessante? O que acabou acontecendo lá em casa? Deus deu uma graça, não sei, eu falo que é um dom, né? Deus me deu um dom de proclamar o evangelho. Então eu não consigo mais sair de casa. Não é que eu não saio de casa, eu não vou atrás de contatos. Os contatos vêm até mim. E é contato a semana inteira. Se deixar é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e feriado. Nem estaria aqui
se não priorizasse estar aqui. A gente lá em casa, é muito bonito isso também. A Ana falou um negócio legal semana, que dia que foi? Sábado retrasado. Ela está fazendo faculdade e ela foi lá, ela estava mal, estava cansada, assim, com sono, e ouvindo eu falar tudo de novo que ela já ouviu falar, não sei quantas vezes. Eu falei, filha, você está cansada? Deita ali, filho, dorme. Não, pai, eu tenho que ficar aqui mesmo, tenho que ficar aqui, mesmo com sono. Depois ela foi e dormiu. Dormiu não, relaxou lá um pouquinho. Mas ela falou, pai, é que eu estou ouvindo muita bobagem na faculdade, ciência, filosofia e tal. Então eu preciso estar aqui ouvindo você. Eu não estou aqui por causa dele, eu estou aqui por minha causa. Eu estou aqui ouvindo o que você está falando, porque isso reforça a minha fé, me anima novamente. Mesmo que eu ouvi 1 milhão de vezes, eu preciso estar nesse ambiente. O ambiente de proclamação, para quem é pai, é o melhor ambiente para o seu filho estar. Para quem discipula, ambiente de proclamação é o melhor ambiente para o seu discípulo, aquele que é de Jesus, que você tem responsabilidade, estar. Por quê? Se ele está com algum problema, resolve ali. Eu já fui com casais também proclamar que tinha problema no caminho. Quando chegou lá, eu falava, qual que era o problema? Quando eu voltava, eles falavam, já resolveu lá no meu coração. Me perdoa, amor, me perdoa, já resolveu. Coisa que eu vi o Mário, o Marcos falar direto, eles se resolviam entre eles. Por quê? Porque o Espírito Santo fala. Ainda sobre a estratégia de Deus, que é você, para cumprir o propósito eterno de Deus, ele conta com você, João. Lá em Medianeira, hoje e aqui também. E na matemática com o pessoal de Curitiba, pensa que eu não sei? Colossenses 2,19. Pensa que eu não sei que tem uns lá que precisa? Eu achei que era no Chile, João, mas tá bom. O importante é que a sua esposa renunciou o coração dela. Tratou a esposa só, né? Gente, ela não queria deixar vocês por nada para ir para o Chile, viu? Tem que falar isso, ela ama vocês demais. Mas por Jesus, quando o marido dela foi chamado para o Chile, antes da pandemia, ela sofreu. Posso falar? Já falei, desculpa. Mas ela renunciou vocês. Foi sofrido. A hora que ela renunciou, veio a pandemia, o João não foi, está aqui. Deus devolveu o coração dela para ele e vocês e ela para vocês. Amém? Colossenses 2,19, meu amigo ali. Quando você não vive a palavra com Deus, tem uma amizade com Ele, é a eternidade aqui. Quando você não se relaciona com os irmãos a nível de edificar uma vida do outro, não exerce o seu sacerdócio, você retém o cabeça. Então não retenha o cabeça da igreja é Jesus. Deixa Deus te usar, amado. Se disponha no seu dia a dia a meditar na palavra, se disponha a orar mais, se disponha a proclamar o evangelho, a falar as virtudes de Jesus. Você é esse sacerdócio. Você é o sacerdote, você é a sacerdotisa. Deus conta com você e faz parte do propósito dele, ele usar você. Tem gente que eu nunca vou encontrar que você encontra. Tem gente que eu encontro que você nunca vai encontrar. A área que você atua não é o teu propósito de vida. Desculpa, tá? Mas é só um disfarce. Tem que caprichar para não deixar a ferramenta dentro do bisturi, dentro da pessoa, depois que opera. Mas assim, você não é um médico. Você é um discípulo disfarçado de médico. Eu não sou um músico, eu sou um discípulo disfarçado de músico. Você não é um matemático, Oswaldo Souza. Você é um discípulo disfarçado de matemático. Então, você exercer o seu sacerdócio é você dizer assim, Deus, eu estou trabalhando, eu preciso prover para minha família, mas coloca as pessoas que querem. Coloca. E Ele vai colocar. Amém? Então, Deus conta com você. Deus restaurar isso em você, o propósito e o serviço dos santos, é alinhar algumas coisas que lá na minha casa, há 30 anos atrás, fez toda a diferença para a gente chegar até aqui hoje. Radicalmente. Terceira coisa, eu não tenho outro parâmetro, a não ser Jesus e a palavra de Deus. E principalmente, da palavra de Deus, o Novo Testamento. Mas e o Velho? Não vou entrar nesse mérito agora. Posso entrar outro dia. Nós vamos só ler o que a Bíblia fala sobre isso. 1 Pedro 2,9 fala que nós somos reino de sacerdote para proclamar, não fala? Não acabamos de ver isso? Esse é o Novo Testamento.
Deus queria lá em Êxodo 19, não quiseram, mas no novo nós somos. Ele nem deixou a chance da gente escolher agora. Ele falou: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar. Então vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, que não é comum no nosso dia a dia, mas é um texto que eu uso muito para proclamar o evangelho, demais para falar sobre o verbo, para falar que tudo foi criado por meio dele também, inclusive o universo. Pode ler. De quem que é a herança de Deus? De todas as coisas de Deus, todas. Está falando aí. Quem que é o herdeiro? Jesus. Está falando de Jesus. Antigamente ele falava pelos profetas, mas agora está falando que por meio de que ele constituiu o universo, fez o universo, é por meio de que ele fala. Repete só esse pedaço, por favor, Silas. Gente, frisa isso no seu coração, sabe por quê? Jesus é o nosso único ponto de referência. E o Novo Testamento é o parâmetro para a igreja. É só onde fala que por meio que ele falou dos profetas, mas agora é por meio de quem que ele fala. Isso é só introdução. Só uma introdução para falar isso aqui agora. Vamos ler Mateus 17, de 1 a 8. Tem aquele microfone aí, não? Está funcionando? Deixa eu ver aqui. Você já deve ter ouvido bastante. Você deve ter ouvido bastante esse texto, né? 3 discípulos que estavam sempre com Jesus. Jesus fazia acepção de discípulos, mas tem discípulo que ama mais Jesus, vocês concordam? Esses 3 aí parece que amavam mais. Quem não faz não erra, né? Só para aliviar os sanguíneos aí, tá? Os coléricos, tá bom? Aliviar um pouco. Sempre que você fizer, você vai se aparecer, vai mostrar. Pedro estava lá, cheio de boas intenções. Vocês têm boas intenções, tenho certeza, como eu, né? E de boas intenções o inferno também está cheio, né? E Pedro chega com essa ideia. Poxa, Moisés, quem que é Moisés para Pedro? A lei, representava a lei, vieram a lei dali. Quem que é Elias para Pedro? Os profetas. Quem que era Jesus para Pedro? Depois ele afirmou quem era, mas até ali acho que ele estava com dúvida. Tu és o Filho do Deus vivo, o Messias, o enviado. Tudo bem. Então convém, né? Não use essa palavra, convém mais. Depois acho que nunca mais usou na vida. Convém fazer agora, aqui, como é que chama? Vila Nova? Como é que é o nome aqui? Terra Nova. Convém fazer 3 tendas no Terra Nova, que foi legal o tempo aqui hoje. Uma para Moisés, uma para Elias, uma para Jesus, né? Cheio de boas intenções. Vamos fazer os nossos encontros, agora vai ser o dia inteiro, sei lá, o que for. A gente inventa um negócio bacana, institui, e a partir disso vira o que for, né? Não. Veio uma voz, numa nuvem lá, uma voz, que deu tanto temor que os 3, nem os que não falaram nada, estavam lá quietinho, receberam o impacto daquela voz, caíram com o rosto no chão. Não ousava levantar do rosto no chão. Mas daí chega Jesus e toca. Olha lá, Jesus de novo, ó, tocou. Pode levantar, passou, fica tranquilo, vocês não vão ser fulminados desta vez. Não falou isso não, mas só para brincar. Aí eles levantam, e o que fala no texto, no finalzinho, João? Última frase do texto. Tá ligado? Vai. Na voz, falava o que na voz antes? O que falava na voz? Este é meu filho amado e a ele... Guarda essa frase aí. A ele... Deus está falando que é para a gente ouvir quem? Mas e Moisés? Já foi. E Elias, os profetas? Gente, tem tanto equívoco por não ter um propósito claro, não entender o sacerdócio nos santos. Isso mudou lá em casa. Quando eu entendi esse texto aqui, ó, Jesus é o nosso único ponto de referência. Nós não estamos mais apegados ao Velho Testamento como eles eram os judeus. Pedro
deve ter amado visto ali Moisés, Elias e Jesus. Vamos fazer 3 tendas aqui. Vai ter 3 igrejas. Uma de Moisés, da lei. Uma de Elias, dos profetas, né? E uma só de Jesus, que representa o que, Jesus? O que Jesus representa? A nova aliança. Mas é para a gente ouvir Jesus, ouvir a nova aliança, ouvir o Novo Testamento também. Não é que não pode ler coisas do Velho, que não tem coisa boa. Tem coisa boa. Tudo que Jesus não cumpriu, que tem princípio, é para a gente viver. Mas o foco está em Jesus e no Novo Testamento como parâmetro para a igreja. Isso mudou lá em casa também, quando a gente entendeu isso, eu e Jane. A gente focou no Novo Testamento. A gente lia a Bíblia toda e lia o Velho Testamento, bastantes livros separados. Depois daquilo eu comecei a ler o Novo Testamento muitas vezes. Eu memorizei até os textos, porque eu amei tanto o Novo Testamento que eu comecei a memorizar os textos, querer viver aquilo, querer entender aquilo. E aí eu entendi isso. A ele ouvir, é para ouvir Jesus. Gente, tanta coisa errada que tem no YouTube hoje. Esses caras nem ligam para Jesus. Tanta coisa errada que tem de teólogos, teologias antigas. Eles tiram Jesus de cena. Nós, às vezes, fazemos isso quando nós priorizamos ouvir, às vezes, irmãos e não meditar na palavra. Você já viu essa expressão? O que chega primeiro bebe água limpa? Eu falo para os discípulos novos, eu tenho uns discípulos novos que batizou ano passado. Eu falo assim, viu, o que eu estou falando para você foi o que eu entendi, e eu falo para vocês isso hoje. Foi o que eu entendi na época que eu me converti, eu vivo até hoje isso. Mas uma coisa é eu te falar isso, outra coisa é Deus te falar isso. Faz diferença? Você acha que sim ou não? Quando eu falar, pode não mudar nada. Quando Deus fala, é como se Ele gravasse no seu cérebro aquilo. Aquilo vira uma experiência eterna, porque Deus falou com você. Então vai ter suas experiências com Deus, você precisa meditar na palavra. Você precisa ler a Bíblia, você precisa memorizar os textos. Ele falou, não sei memorizar. Eu não consigo, ninguém nunca me ensinou isso. Eu não sei, eu não consigo ler, eu tenho raiva de ler. Os professores me traumatizaram na escola. Eu falei assim, tá, deixa eu te falar, mas você quer ser parecido com Jesus ou com a escola, ou com o Genésio, ou com o trauma? Com Jesus. Então você vai orar. Você não precisa fazer do meu jeito, eu faço assim. Eu pego o texto, eu pego, de cada vírgula eu memorizo aquele pedaço da vírgula. Depois eu pego a outra vírgula e vou somando. Aí eu memorizo. Aí mostrei um exemplo para ele, Mateus 11, eu lembro até hoje, que faz pouco tempo, né? Falei assim, ó aqui, o nome dele é José, ele vai vir aqui um dia. É o José e a Josiele, e os 2 filhinhos dele, a Lara e o Léo. Falei, José, ele era violeiro também da orquestra. Você precisa tentar pelo menos, tenta. E ele era caminhoneiro. A esposa já estava lá, no princípio era o verbo estava com Deus. A Lara, de 6 anos, já estava. No princípio era o verbo estava com Deus, estava melhor que o pai. Aí quando eu falei para ele assim, ó, aqui Jesus está falando assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vírgula, e eu vos aliviarei. Ponto e vírgula. Tomai sobre vós o meu e aprendei de que sou manso e humilde e achareis descanso. Falta 29. Pois o meu fardo é e meu jugo é. Vocês estão bons, vocês estão bem, estão ótimos. Ele não conseguia. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi pro caminhão e começou. No princípio era o verbo. Tal. Ele me ligou, feliz. Deixa olha aqui, ó. No princípio era o verbo estava com Deus, tudo meio errado. Eu falei, parabéns, glória a Deus. Deixa errado mesmo. Não fica corrigindo os outros toda hora, que é chato. Elogia às vezes, né? Aí passou 2 dias, ele mandou, ó, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se sua boca, 1 Pedro 2,22. Falei, nossa, cara, que evolução para quem não decorava nada. Fiquei estimulando ele. Passou 2 semanas, ele mandou, tem o áudio aqui, os 8 fundamentos, todos memorizados. Passou 1 mês, ele mandou a apostila 1 inteira, memorizado, catequizado. E está buscando viver, isso que é o mais importante. Você consegue. Se um cara que odiava ler, meditar, não consegue. Se um cara que falou que não conseguiria, tem dificuldade, você consegue. Você não tem tanta dificuldade, nem tanto trauma, eu espero, né? Da escola. Então, memorizar a palavra de Deus é focar em Jesus, é focar no alvo, é focar naquele que é para a gente ouvir Ele. Se é para ouvi-lo, eu preciso ouvir e preciso entrar, precisa encarnar.
Amém? Mais uma coisa. Deus, a gente já sabe do propósito. Para Deus, esse é o quarto ponto. O que Deus quer é absoluto. Ele quer uma família de muitos filhos parecidos com Ele. Como que Ele quer isso? Como que Ele quer essa família? Lembra que eu já falei um pouco lá atrás? Fiz até uma pergunta. Fiz a pergunta assim, ó. Por que se Deus quer uma família, Ele implanta um governo, um reino? Aí o Mateus respondeu, lembra? Porque o homem está todo desordenado, precisa de ordem. Foi bem assim, mas... E ele precisa da autoridade de Deus de volta. O homem não sabe o que é paternidade, o que é autoridade. Então, o que Deus quer, gente, é uma família, mas como Ele quer, é muito importante. Vou ler um versículo para vocês. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 e 11, se eu não me engano. É o 10 ou 11. Como que Deus quer essa família? Como que Deus quer restaurar essa família? Por ser intermédio, você já sabe, né? Que é você restaurando com Ele. Quer usar você, criança, menina, quer usar você. Do jeito que você é. Mais velhinho, quer usar você. Lê pra gente. Lê alguém que está aí pronto para ler, solta a voz. Aí tá bom. Quem que é o fundamento? Está claro, pelo menos tem uma unidade nisso, certo? Agora, como que Jesus edificou? Ele não é nosso, não é para ouvi-lo? Meu filho amado, a ele ouvir? Ninguém viram, depois eles levantam do chão aterrorizados, ninguém viram senão Jesus. É porque saiu os profetas. Saiu o tempo da lei. Agora é para ouvir quem? Jesus. É para ver quem? Jesus. E aí o Dani acaba de falar que ninguém coloca outro fundamento sobre o qual já está posto. Então não coloca outro que não seja Jesus. Mas tem um acréscimo. Cada um de nós tem que ver como que constrói, como edifica sobre esse fundamento que é Jesus. Quem que é a base? A rocha. Quem que é o fundamento? Quem que é o alvo? Tudo é Jesus. Agora, como eu estou edificando sobre Jesus? Aí tem um histórico. Estou edificando ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno ou palha. Tudo isso, toda a obra de cada um de nós vai ser provada pelo fogo. Baixa um pouquinho. Aí, obrigado. Aí, o que vai acontecer? Quando passar pelo fogo, vai sobrar alguma coisa? O que vai sobrar da obra que você fez? Quantos discípulos que você pregou, batizou, ensinou a guardar, estão autônomos andando no Senhor hoje? Fundamentados, vivem com Deus. Quantos? É uma boa pergunta. Quantos que você pregou, batizou, ensinou a guardar, vivem para Deus, para a glória de Deus hoje? E inclusive eu até acrescentar algo que é mais importante ainda. Estão multiplicando a vida de Cristo em outro já. Não vou entrar nesse detalhe que é complicado, que é João quando fala assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis? E assim vos tornareis meus. Interessante, depois você medita aí, deixa Deus falar. Quantos que você pregou, batizou, ensinou a guardar, estão vivendo fundamentados no Senhor, sobre o fundamento que é Cristo, estão fazendo como você fez com Ele, com outros? Como é que Jesus fez, discípulo? Pregou, batizou e fez o quê? Ensinou a guardar. Por isso ele usou a livre escolha dele, a exousia dele, a autoridade dele, e falou assim, depois que ele ressuscitou: agora vocês vão, aonde vocês estiverem indo, vocês vão pregar, vocês vão batizar e vocês vão fazer o quê? Ensinar a guardar. Aí eu vou estar com vocês. Eu desconfio que tem pessoas no nosso meio que Deus não está com eles. Eu desconfio, tenho uma leve desconfiança. Por quê? Porque eles não pregam, não batizam e não ensinam a guardar. Não estou dizendo que não converteu,
Mas eu não sei se Deus está com eles da forma ali até a consumação do século. Ele falou radical, até a consumação do século. Não sei, eu tenho umas dúvidas aí. Aliás, não sei se é discípulo. Esse dia eu indaguei um capacete branco lá de Salvador sobre isso. Ele me falou um negócio que eu não vou falar para vocês, mas aquilo me doeu até, me doeu por dentro. Amados, Jesus não falou que você é o sacerdote? Então você precisa pregar, falar das virtudes. Jesus não falou que era para onde você estivesse indo para você pregar? Então você precisa pregar. Se alguém quiser, batiza. Não falou que é para chamar o Superman, o super-herói, o pastor. Não chama o Deixuto, nem o João, nem os mais velhos aí, o Carlos, eu não chama nenhum desses. Vai lá e batiza você. Se vira, nego velho. Né? Batiza, creia. Não chama nem o Robson. O Robson vai querer ir, mas você não precisa nem chamar, né, Robson? Se você estiver lá em Cascavel, batiza ele. E depois? Eu não sei o que eu faço. Ué, você não pregou? Você não batizou? Mas não sei como é que vai ser o negócio do vínculo. Mas você não pregou? Você não batizou? Cuida. Aí Jesus vai estar com você até a consumação dos séculos. Amém? Esse texto fala como você edifica. Veja como você está edificando. Se você nem prega, nem batiza, nem ensina a guardar, você nem está edificando. Desculpa, não sei o que você está edificando. Está falando para edificação de discípulos. Eu estou edificando palha vai sobrar nada. Eu edifiquei palha com a minha esposa há muitos anos. Isso aqui fez uma diferença, esse texto na nossa casa. Mudou da água para o vinho. Eu tinha um programa de TV gospel. Eu tinha uma banda gospel, o Célio e a Sheila desse período, até incentivava nós. Eles eram chique demais, até ofertavam, era o berço. Eu tinha louvor gospel, eu tinha CD gospel. Tudo eu cuspia, entendeu? Cuspi tudo embora. Por que eu estou falando isso? Uma hora Deus falou assim, viu? Foi isso que eu mandei você fazer? Programa de televisão gospel? Estou falando que não pode fazer, não estou criticando ninguém que faz também. Foi assim que eu mandei você fazer? Fazer uma banda, fazer um CD? Fazer shows gospel? Ou eu não mandei você ir de 2 em 2, pregar, batizar e ensinar a guardar? Quando Deus falou isso para a gente só aperta a mão do outro assim. Nem olha de vergonha. Naquele mesmo dia a gente chamou todas as pessoas que a gente tinha. Eu tinha um grupo, eu fazia esse programa, eu tinha um grupo na terça-feira só de soro positivo em casa. Só soro positivo, tinha uns 5, 6, 8 às vezes. Não vou nem contar que é muita história. Aí na quinta-feira eu tinha o grupo caseiro, um normal, que a gente chama, grupo caseiro normal. Na sexta-feira a gente saía para proclamar de madrugada, eu e ela vestia de uma roupa de riponga, e eu vestia de preto, eu era cabeludo, tinha brinco, tal, bem doidão. E nós íamos nos shows de heavy metal da cidade satânico. Lá a gente orava, impunha a mão, não converteu ninguém, não ficamos um ano fazendo isso. Além disso, a gente viajava pelo Brasil com o pessoal, a banda, para tocar, para fazer outras coisas. Paramos tudo, falamos, cessou, vem cá. Fulano, vocês querem viver o reino de Deus? Não vai ter esse dia marcado mais, que é só um estudo bíblico. Estudo bíblico não é fazer discípulo. Pode estudar a Bíblia? Deve, mas não é. Só tem um dia para sentar com a pessoa. Estuda a Bíblia com ela. Amados, como eu estou edificando sobre, aquilo que Deus quer fazer, que é uma família. Como você está edificando seus filhos? Como você está sendo edificado pela igreja? Como vocês estão edificando uns aos outros? É importante, é absoluto, é inegociável. Vou contar só mais uma história. Cheguei em Cascavel em 94. Lá em Maringá eu tinha uma banda gospel e já tocava, fazia shows gospel. Mas eu já tinha pregado para várias pessoas. Tinha uns 11 que eu cuidava, 9 mulheres, eu não sabia como é que fazia. Eu preguei para 9 mulheres e 9 mulheres e 2 homens. Os homens eu podia discipular, né? Mas eu discipulava todos. Mulher, casada, solteira, falava em cada assunto. Eu tinha 20 anos de idade. E eu cuidava de todos. Por 6 meses eu fiz isso, até que caiu uma ficha em mim, né? Elas começaram a falar muito de menstruação, de gravidez, eu não sabia mais o que falar. Eu falei, esse negócio está estranho. Então eu chamei umas irmãs lá, as irmãs começaram a cuidar. A irmã foi a Denise, do Ney, de Maringá, quem conhece, sabe o que eu estou falando. E a Celinha, lá de Joinville, que é casada com o Fernando. Aí ela começou a ajudar, lá em Maringá. É o que eu podia fazer. Eu pregava,
batizava e me ensinava a guardar. Eu entendi isso daí. Daí eu cuidava das mulheres também. Daí eu comecei a separar um pouco. Assim, ó, eu prego, batizo e passo para uma mulher cuidar. Aí eu comecei a mudar 6 meses depois disso. Nesse período, eu entendi algumas coisas muito importantes que eu não tinha entendido ainda. Que eu precisava fazer a obra dentro de uma estrutura de denominação, independente se eles viviam aquilo ou não. Então eu tive muito choque na denominação. Eu levei 7 anos para viver o que a gente está vivendo hoje. 7 para chegar no que eu entendi na porta de entrada no Reino de Deus, na casa do Saulo e da Júlia, em 1990, no dia 16 de dezembro de 90. E aí nós encontramos Célia e a Shirley nesses 7 anos, né? No 6º ano, aí no 7º ano tivemos um problema. O Célio, ele ganhou uma promoção, ele foi demitido como pastor da comunidade, e por isso que ele está no Reino de Deus até hoje. E nós também, né? Porque Jesus tirou nós daquela estrutura para viver o Reino de Deus. Viramos a igreja, chamava comunidade, e virou depois a igreja da garagem do Célio. E aí a gente começou ainda, nesse período, a gente parou totalmente de fazer música, teatro, dança, tudo era gospel, tudo era legal. Muito legal para criança, mas meus filhos não aprenderam, graças a Deus, eu não tinha filho, eles não aprenderam essa realidade mascarada do que Deus mandou a gente fazer. É mascarada, realidade mascarada. Jesus não mandou a gente fazer isso, a gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque dá trabalho, a gente quer se sentir útil. Mas eu deixei de lado aquilo e passei a investir em tempo com pessoas, 1 a 1. Aí eu tinha um grupo no sábado de 20 jovens, a gente tinha um de 9, a gente ficou ninguém, a gente foi aplicar o Reino de Deus, quer viver isso? Foi todo mundo embora, pá, antes de sair da denominação, antes de sair da estrutura. Aí a partir dali nós fomos para a praça proclamar e tal, só ficou um que foi o que a gente proclamou de maneira errada, no dia errado, do jeito certo, que foi o Ricardo Davis, que a gente foi proclamar no carnaval, de porta em porta de clube, os caras xingavam em nós, batia, de 2 em 2, pegava uma Kombi que o Célio emprestou de um irmão que tinha uma panificadora, fez uma tenda da paz do exército, bem no centro de Cascavel, no meio do furdúncio do carnaval, daquelas danças, daquela gente pelada, e nós saímos proclamando. Aí um converteu, o Ricardo Davis, você conheceu ele lá? Quem conhece o Ricardo Davis aqui? Levanta o braço. Aquele gigante lá se converteu e está até hoje. Né? Então foi o jeito que a gente fez, que a gente percebeu, nossa, eu proclamei para 50 mil pessoas, não se converteu. Proclamei de 2 em 2 para o Ricardo Davis, está aí até hoje. É inegociável como Deus quer. Então esse princípio, o 4º é o que Deus quer e como Ele quer. Ele quer uma família, como Ele quer? Fazendo discípulo. E o último ponto, para a gente ir embora, falei meia hora, já passou, mais de 40 minutos, quase 50, é que tem uma diferença entre restauração e reforma. Tudo isso que a gente está falando hoje vai ser revisto nos grupos caseiros, amém? Um ponto por vez, bem devagar, só estou dando um panorama geral. Se eu quero reformar uma casa, a casa foi criada, esse prédio foi criado nessa estrutura, mas eu enjoei e está velho, está caindo uns pedaços, eu quero reformar, o que eu faço? O que eu quiser. Restauração não, restauração eu tenho que voltar ao estado original, até as cortinas, o ar desse ano, dessa marca, para ficar igual era antes, restaurar o original. A igreja primitiva, nunca se ouviu falar uma igreja na face da terra, que o marido e a mulher mentiram e morreram. Se fosse fazer isso hoje, nas igrejas em geral, até no nosso meio, acho. O irmão mentiu, aí Deus matou ele. Quantos que ia sobrar, será? Falei. É sério, né? Você não podia mentir, mas também a sombra do irmão passava, não era só palavra, a sombra passava e a pessoa era curada. Essa igreja, que tinha um cara que era inculto, sabe o que é uma pessoa inculta? Que não lê muito bem, sabe quando trava para ler, assim a linguagem, no princípio, esse era Pedro. Ele sabia ler. Mas ele era inculto, ele não tinha grandes culturas. Talvez ele ia até melhor do que eu estou falando. Mas a Bíblia fala que ele era um cara inculto. É um cara que dava uns furos, né? E dava uns acertos, né? Até ele é o cara que sugeriu as 3 tendas. Fazer a obra de Deus do jeito humano. Mas tem que ser como Deus quer. Sendo e fazendo discípulos. Vamos repetir? Sendo e fazendo? Quem que pode fazer discípulo? Aí num dia... Esse cara estava orando, recebeu o Espírito Santo no Pentecoste, aí ele saiu para pregar, um cara que
não tão culto igual Paulo, por exemplo, que sabia tudo do Velho Testamento. Aí ele prega, e quantos se converteram? 3.000. 3.000 pessoas. Como é que eles cuidaram, discipularam? Faço a menor ideia. Eu sei que Deus deu graça. Não tinha essa coisa de edificar do jeito que Jesus edificou com 3.000, é complexo, não é? Mas eles conseguiram. De casa em casa, repartindo pão, relacionando. Então, esse princípio de restauração é voltar os olhos para aquela prática de Jesus com seus discípulos e voltar os olhos para a prática da igreja primitiva. Amém? É isso. Isso mudou a nossa casa. Esses 5 pontos. Propósito eterno, Palavra de Deus e Jesus como nosso único ponto de referência, o Novo Testamento como parâmetro, o sacerdócio dos santos para cumprir o propósito, pulei esse, né? O que Deus quer absoluto, que é um propósito de como Ele quer, como edifica, tem que ser do jeito dele, não posso reinventar. Eu esqueci só de contar isso. Cheguei de Maringá para Cascavel, fomos num pastor de uma denominação, não vou falar o nome, aí ele falou assim, viu, a gente vai e prega lá, tal, e depois a gente chama as pessoas para estudar, fazer estudo bíblico, tal. Eu falei, não, mas vocês não vão fazer discípulo? Ele falou assim, não, isso aí cada um faz do jeito que quer, como quer. A hora que ele falou isso, nunca mais voltei para tocar, para fazer evangelismo com ele, nunca mais voltei, não voltei, porque eu quis insistir, mas Jesus não falou para fazer discípulo? Não, isso aí cada um faz como quer, irmão. Se você quer fazer como você quer, eu entendi que eu tenho que fazer como Jesus fez, eu não vou fazer isso. Mesmo que está fazendo errado, né? Está fazendo banda gospel, tá? Mas eu já entendi que eu tinha que fazer discípulos. Eu não tinha que fazer salvo, religioso. Amém? Era isso, tudo isso. Esses 5 pontos mudaram a nossa vida lá em casa. Eu chamo disso de restauração da igreja de Jesus. Propósito, a estratégia para cumprir o propósito, que é você. O Novo Testamento comparando para a igreja de Jesus como nossa única fonte de referência. O que Deus quer e como Ele quer, que é uma família, mas é absoluto. E como Ele quer, também é absoluto, que é fazendo discípulos. E esse último ponto, Deus não quer que a gente reforme a igreja dele. Se Ele quisesse, Ele tinha chamado Moisés para reformar, Paulo, que sabia muito do Velho Testamento. Ele queria do jeito dele e tem que restaurar a original, aquela igreja primitiva. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo povo ter me aguentado até agora. Abençoa que cada um vá para casa sem desespero. Não corte o dedo cortando a carne, nem queime a comida de tanta fome. Abençoa que dê tudo certo e que elas, principalmente, guardem, essas palavras são palavras de vida eterna. Não são qualquer palavra. A gente só não ouviu isso um dia. Isso mudou a nossa trajetória, a nossa casa, a nossa vida. E eu estou aqui só para compartilhar. Se os irmãos quiserem mesmo ser e fazer discípulo, Pai, que eles se apeguem a estas verdades, leiam, estudem um monte de texto que eu nem citei aqui hoje, que depois vai ser conversado nos grupos caseiros. E leve eles a viver essa simplicidade desse evangelho do reino de Deus, Pai. Poucas coisas bem transmitidas, bem praticadas e bem transmitidas a outros para a sua glória, em nome de Jesus. Sempre as mesmas coisas, em nome de Jesus.